Se você tá aqui nesse canal, é porque você gosta de coisa velha. E muito provavelmente segue brechós, museus e criadores de conteúdo que falam sobre roupas históricas, estilo vintage e peças retrô. E se você ainda não conseguiu entender lá muito bem qual é a diferença entre essas coisas, senta aqui com a tia modista, pega a sua bebidinha, que hoje eu vou te ensinar exatamente qual é a diferença entre uma peça histórica, uma peça vintage e uma peça retrô. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Se você caiu num baú que por um acaso era mágico e acabou sendo transportado para cá por completo acidente, seja muito bem-vindo. Aqui a gente fala de história da moda e de costura histórica, a partir das fontes da época e das pesquisas nos museus e universidades. Trazendo para você conteúdo histórico 2 vezes na semana, totalmente gratuito, totalmente feito para o público brasileiro, sem sensacionalismo e sem informação tirada do... Vamos começar pelo princípio, que é o histórico, que também é chamado de antiguidade ou de antique, para usar a mesma palavra das gringas, e que se refere a tudo aquilo que tenha mais de 100 anos de idade. Esse traje de ciclismo dos anos 1890, que está no Museu Metropolitano de Nova York, antigo ou histórico. Essa manta francesa dos anos 1720 do Museu Nacional da Dinamarca, histórica. Conjuntinho verde dos anos 1920, histórico também. Acho que vocês já entenderam o negócio, né? Vocês também devem ter percebido que eu estou falando em anos 1890, 1720, 1920. Bom, isso acontece porque, a menos que a gente tenha certeza absoluta, tá? De quando a peça foi feita exatamente, ou de que ano ela foi usada exatamente, a gente trabalha com uma datação aproximada da década em que ela provavelmente está inserida de acordo com o estilo ou com o material ou com a técnica de confecção usada. Então, no momento, meu amor, tudo da década de 1920 para trás já é considerado artigo histórico ou antiguidade. E geralmente essas peças estão conservadas em museus ou acervos especializados porque elas são mais delicadas e exigem um maior cuidado com umidade, incidência de luz, essas coisas. Mas isso não é uma regra, tá? Porque existem colecionadores particulares, como é o meu caso. O meu acervo começa com peças de 1890, por exemplo. Mas eu só faço isso porque eu fiz curso de conservação de têxteis históricos, tá? Você não vai sair comprando um monte de coisa antiga na internet, socar no fundo do seu guarda-roupa, pelo amor de Deus, não faz isso. Tudo que tem menos de 100 anos e mais de 20 é considerado vintage. Isso significa que todos nós que já passamos dos 30 somos vintage. Às vezes um vintage meio crocante, dependendo de como a gente se mexe, né? Mas abafo casa, eu não sou velha, eu sou um clássico. Algumas peças vintage estão em museus porque elas são ligadas a pessoas ou a movimentos artísticos e estéticos importantes, como os vestidos da Maison Lanvin da década de 1930, o vestido de casamento da Rainha Elizabeth II da Inglaterra, ou o vestido de rótulo de sopa Campbell dos anos 60, influenciado pela pop art. Outras vezes eles estão nos museus porque eles são representativos de estéticas ou de acontecimentos muito específicos, como o bar suit da Maison Dior de 1945, os vestidos da Mary Quant dos anos 60, os ternos zoot dos jovens negros das décadas de 30 e 40, e os vestidos Gunne Sax dos anos 70, que inclusive nos dão espaço para falar sobre a próxima categoria. Nos anos 1970, a marca Gunne Sax foi uma das grandes divulgadoras do revivalismo vitoriano, uma tendência de criar peças de roupas e acessórios que faziam referências ou releituras da moda dos anos 1800. Até hoje, os vestidos originais da marca são muito cobiçados e tem muita gente que manda fazer vestidos imitando a estética Gunne Sax, que na verdade era uma estética romântica, que misturava elementos da regência, da era vitoriana e da era eduardiana de maneira totalmente aleatória. Ajudou muito o fato de que nessa época estava passando Os Pioneiros na TV americana, que foi um sucesso estrondoso, para vocês verem que esse negócio de aesthetic, não sei o que, core, nem mesmo é coisa de agora. A gente está reciclando influência histórica faz muito tempo. Na real, há muito tempo, mas enfim. Quando você tem uma peça produzida nos últimos 20 anos, mas que faz referências muito óbvias a um estilo mais antigo, nós temos o retrô.
Embora esse conceito não seja aplicado com unanimidade, porque na arquitetura e na decoração ele funciona de outra maneira. Particularmente, eu prefiro chamar de releitura ou de inspiração histórica, tá? Para deixar mais claro que tem uma operação de criatividade de quem está por trás dessa peça, que ela não é simplesmente uma cópia de estilos antigos. E que, sendo uma releitura, tem adaptações de materiais e de formatos para atender às necessidades da época em que foi produzido. Como os espartilhos leves inspirados no século XVIII e na Regência, tão populares entre a galera que curte um estilo mais camponesa. Ou os vestidos de bolinha inspirados em 1950, que fazem sucesso entre quem curte a estética pin-up de carros antigos, mas que não são cópias dos originais da época. E os trajes de inspiração vitoriana que aparecem em movimentos culturais, como algumas vertentes do gótico e a Horiita japonesa. E tá tudo bem não ser cópia, e não tem que ser mesmo, tá? Porque para cópia de peças vintage ou de peças históricas, a gente tem um outro nome, e o bagulho é infinitamente mais sério. E chegar numa pessoa aleatória num evento para dizer que a roupa dela não está historicamente correta, não te faz inteligente, só faz de você mais um babaca tentando pagar de fodão. A cópia de uma roupa histórica ou vintage entra na categoria da reconstrução histórica. E, gente, eu sei que na minha apresentação eu sempre falo que eu sou recriadora histórica, tá? Mas em termos acadêmicos, o correto seria falar reconstrucionista. O som é péssimo, tá? Mas o termo correto academicamente aceito para a prática é reconstrução histórica. No volume sobre método da coleção para vestir a cena contemporânea, o Fausto e a Isabel dão um show explicando o porquê do uso desse termo. O livro é em português e você baixa de graça no site da USP. Existem N motivos pelos quais alguém pode querer fazer uma reconstrução histórica. Pode ser para um figurino que precise ser particularmente detalhado, tipo as camisas masculinas em Outlander costuradas à mão e feitas com molde da época e material muito semelhante. Pode ser porque a pessoa quer a experiência de usar uma roupa o mais parecida possível com os originais da época. Para um desfile de moda histórica, porque sim, isso rola na gringa. Ou o que é o topo, a elite da reconstrução histórica, tá? Que são peças encomendadas por museus. Que nesse caso específico precisam ser praticamente iguais à referência original, se tiver um traje inteiro para servir de base, ou uma reconstrução hipotética baseada em muito estudo, que é o caso quando nós só temos achados arqueológicos em fragmentos, o que é muito comum para antes de 1600. Esse topo da reconstrução histórica é um negócio que exige muito tempo, pesquisa e dinheiro. Mas não significa que você precisa fazer dessa forma, que cá entre nós é bastante engessada. Para expressar sua criatividade e caber no seu tempo e no seu orçamento, existe uma infinidade de releituras e elas também são válidas. Se você assistiu até aqui, muito obrigada. Eu te convido a deixar seu like nesse vídeo, seu comentário, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e dar uma conferida nesses outros conteúdos sobre história da moda e reconstrução histórica que a gente já tem por aqui e que eu separei para você com todo carinho.